Livro Vivendo pela Fé, capítulo 25. As obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19, 21. A carne não pode fazer nada de bom. Suas obras são apenas pecado. Mesmo quando ela tenta fazer algo bom, como costuma fazer, o resultado é o mesmo. A carne está unida ao pecado e não há meio pelo qual os dois possam ser separados. Quando um se manifesta, o outro também se manifesta. Na vida ou na morte, os dois andam juntos. A carne atua sempre que a fé está ausente. Tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Quando a fé está presente, Deus atua. Quando a fé está ausente, a carne atua. A carne não pode fazer as obras que Deus faz. O Salvador declarou isso quando os judeus perguntaram o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6:29. Pela fé recebemos Cristo e então as obras que são feitas por Ele. Consequentemente, elas são as obras de Deus. O grande erro que você comete é pensar que a carne pode fazer as obras de Deus. Sua mente natural está muito aquém do que constitui essas obras. Seus caminhos e pensamentos estão tão abaixo dos caminhos e pensamentos de Deus que naturalmente você não faz ideia do que seja justiça. Como resultado, como os judeus da antiguidade, você vai estabelecer a sua própria justiça e ao fazer isso, perderá a justiça de Deus. Você pode obter algo que pareça justiça aos seus olhos, mas se depender disso, no dia do juízo, você se encontrará terrivelmente enganado. Quando a carne tenta fazer as obras de Deus, só resulta em escravidão. A carne está escravizada à lei de Deus, pois esta não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. Não pode haver harmonia entre elas, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, de modo que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. E isso é o que revela a escravidão da carne, a incapacidade de fazer o que você tenta fazer e que Deus ordenou que fosse feito. A carne luta contra os mandamentos de Deus e é totalmente incapaz de se harmonizar com eles. Quando a carne cessa de tentar cumprir as obras da lei, você tem uma sensação de liberdade. Não porque a escravidão tenha acabado, mas porque você não a sente mais. Quando lutava para caminhar em liberdade, você tinha uma aguda percepção das correntes que o prendiam. Mas quando desistiu de lutar e sentou-se calmo, o poder das correntes não foi sentido. E se você está cego para as questões espirituais, facilmente pode imaginar que não está mais em cativeiro. Sua carne está acorrentada ao pecado e sempre que ela tenta ir na direção contrária, as correntes prendem-na e você nota uma sensação de escravidão. Contudo, se parar de lutar contra o pecado, não sentirás mais o solavanco das correntes. Poderás então, em sua cegueira, imaginar-se em liberdade e se alegrar porque pensas que passou da escravidão para a liberdade. Mas você não possui liberdade genuína.
Você só tem a liberdade dada por Satanás. Satanás segura tuas correntes e o leva cativo à sua vontade. Contanto que se mova na direção que Satanás deseja, você não sentirá a força restritiva das correntes. O inimigo lhe dará corda suficiente para que não sejas desagradavelmente convencido de seu cativeiro. Todavia, a partir do momento em que você busca abandonar o caminho do pecado e andar nos caminhos de Deus, você se depara em cativeiro e tenta o máximo que pode, mas não consegue se libertar. Você se apercebe unido ao pecado, de modo que só pode ir até onde o pecado vai. Pela lei vem o conhecimento do pecado e, sem a lei, o pecado está morto. Romanos 3:20, 7, 8. Estás agora ciente da tua incapacidade de realizar as obras de Deus. Mas quando o mandamento vem, o pecado revive. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. A escravidão do pecado torna-se visível. Para a carne, a lei opera a ira, gerando filhos para a escravidão. Romanos 4:15, Gálatas 4:24. Ela produz servidão, de modo que você a sente e a compreende. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7:2-3. Quando você está na carne e toma o nome de Cristo em vão, torna-se culpado de adultério, que é o primeiro item mencionado nas obras da carne. Visto que a carne é o velho homem, o primeiro marido da mulher, então esse marido deve estar morto antes que ela possa legalmente se unir a outro. Portanto, quando a sua carne tenta realizar as obras de Deus, isto nada mais é do que um esforço para cometer adultério. O que quer que a sua carne faça ou tente fazer, se trata, claro, apenas de uma obra da carne. E se você fizer as obras da carne, certamente estará entre os que não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Abraão, certa vez, tentou realizar as obras de Deus através da carne. Deus havia prometido que ele seria o pai de muitas nações. E é claro que Abraão estava ansioso para que a promessa fosse cumprida. Mas como Sara, sua esposa, era estéril, ele não tinha filho. Então Abraão e Sara começaram a trabalhar no cumprimento da promessa. O resultado foi Ismael, o filho nascido segundo a carne, o filho da escrava. Ver Gálatas 4:29 e 30. Neste ato, Abraão e Sara mostraram falta de fé, pois a fé teria crido que Deus poderia realizar o que havia prometido, mesmo sob condições aparentemente impossíveis. E visto que a fé estava ausente, o que eles fizeram foi uma obra da carne, e o resultado foi um filho nascido segundo a carne. A carne, tentando realizar a obra de Deus, simplesmente trouxe escravidão. Jacó e Rebeca tentaram cumprir para Deus sua promessa, quando enganaram Isaac e o induziram a conceder a Jacó a bênção destinada ao primogênito. O resultado foi uma separação permanente, com muito sofrimento e profundo arrependimento por parte de Jacó, antes que fosse restaurado à tranquilidade de seus primeiros anos. Moisés tentou cumprir com sua própria força a promessa de libertação para os cativos de Israel, quando matou ao egípcio e escondeu-se na areia. Êxodo 2:12. Mas esse não era o plano de Deus, e ele foi obrigado a fugir para o deserto para salvar sua própria vida. O cumprimento da promessa de Deus em sua vida foi adiado por mais 40 anos. Este é o resultado sempre que a carne tenta executar os propósitos de Deus. Ela está tão aquém do que Deus pretende e exige quanto a mente humana está aquém da mente de Deus.
A promessa nunca é cumprida, o efetuar nunca é realizado, até que a fé se manifeste. Deus fez promessas extremamente grandes e preciosas, mas você nunca poderá conhecer o cumprimento delas por meio das obras da carne. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Gálatas 3,16. E somente quando vivemos pela fé é que somos considerados da semente de Abraão. Na carne você está ligado ao velho homem, de natureza carnal, que não é e não pode ser sujeito à lei de Deus. E, portanto, você não pode ser de Cristo. Mas você pode se tornar de Cristo sendo crucificado com Ele. Você pode encontrá-lo e unir-se a Ele na cruz. Gálatas 2,20. Na cruz, o velho homem, o primeiro marido, é crucificado e morto. E então pode casar-se com outro, justamente com aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7,4. Sua carne não pode ser separada do pecado e, portanto, para que o pecado cesse, ela deve morrer. Então, você é liberto da lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. A lei que o levou a pecar enquanto você estava na carne. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei do pecado, tendo morrido, porque a carne está morta, para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 5 e 6. Esta é a maravilhosa transformação que acontece com você na cruz. A lei não morre, mas sim a sua carne. A lei do pecado e da morte foi abolida. A inimizade entre você e a lei morre. A escravidão cessa e você se torna unido a Cristo pela fé. E a lei se torna para você a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8,2. Então as obras da carne cessam e você produz as obras da fé, que produzem os frutos do Espírito, e você se torna um herdeiro com Abraão das promessas feitas a ele e à sua semente. Amém.